Olá, ouvintes, eu sou o Dante Graça e você está ouvindo o podcast do Sim Não, o programa semanal sobre os bastidores da política, sempre com um entrevistado especial para deixar você mais informado. Nesse episódio eu estou acompanhado da diretora de conteúdo do jornal A Crítica e também editora do Sim Não Digital, Aruana Brianese. Olá, tudo bom? E também da repórter de política do Caderno A do jornal A Crítica, Giovana Marinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está recebendo hoje no nosso episódio o ex-governador José Mello, que foi o governador do estado que foi recentemente cassado por compra de votos, esteve preso e agora está voltando aqui, né, ao convívio nesse ano pré-eleitoral. Ex-governador, bom dia para o senhor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né, Giovana? É verdade. Em primeiro lugar, quero agradecer pela forma carinhosa com que você nos convidou e toda a programação para vir aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre muitas coisas, sobre política, sobre o futuro do Amazonas. E se for da conveniência de vocês, também passar limpo essa história de prisão e de cassação, né? Eu fui secretário 8 vezes, deputado federal 2 vezes, deputado estadual 1 vez, governador, vice-governador, delegado do MEC, professor. Eu jamais imaginarei na minha vida que eu poderia, e como fui ao longo desses últimos 3 anos, sendo apresentado como ex-cassado e preso, né? Jamais imaginei isto para a minha vida. Mas faz parte, né? Tudo na vida é uma lição, né? Deus impõe certas coisas para todos nós, para que a gente entenda a existência dele, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a gente fortaleça para as dificuldades, as durezas da vida, né? Então, esse velho jovem aqui de 75 anos está forjado no aço bem mais forte do que eu era antes. O senhor citou aí toda a sua trajetória, né, até chegar nesses últimos episódios que são os mais recentes. E eu queria saber do senhor, nesse momento aí, o que lhe traz, o que lhe faz voltar à cena, reaparecer e falar sobre tudo isso? Qual é a principal motivação nesse momento do professor, do ex-deputado federal, do ex-secretário José Mello? Em primeiro lugar, o que me encorajou foi o fato de que a minha cassação, ao longo do processo, se mostrou extremamente injusta, inoportuna e atípica, para não dizer uma palavra mais forte. Eu fui cassado por compra de voto, porque a justiça acusou a senhora Naiblé de comprar voto. Depois, a mesma justiça inocentou a senhora Naiblé, dizendo que ela não comprou voto. No processo de inocência da senhora Naiblé, ela requereu o testemunho das 2 únicas testemunhas admitidas em juízo, 2 policiais federais. E em juízo, eles disseram que não viram compra de votos. Em estado, eles falaram que o que viram foi uma reunião estranha. Então, inusitado nos anais jurídicos brasileiros, caçarem um governador por compra de votos sem ter comprado voto e por uma reunião estranha. Então, agora eu estou nos tribunais superiores, vou até o Supremo, requerendo a anulação desse processo, uma vez que meu mandato não devolve mais, que eu já fui cassado. Mas eu quero pelo menos que me devolvam a dignidade de ser um cidadão novamente, né? Porque também tiraram não só o meu mandato, mas os meus direitos políticos, né? Termina agora dia 4 de outubro, próximo, né? Um dia próximo. Depois da... 2 dias depois do pleito, né? E então eu estou à busca disso aí, né? Porque se foi constatado que não houve o fato gerador do crime, então por que me colocaram na cadeia? E o retorno para a política, José Mello? Porque assim, a gente entende que o senhor recorra à justiça, né, para reverter, até fazer uma nova biografia. O retorno legal? Agora ser candidato, por que né? eu quero ser candidato? Exato. Sim. 2 são as razões. A primeira delas é que eu não consigo ficar mais quieto de ver o Amazonas tendo as maiores riquezas do Brasil e o povo morrendo de gripe no interior, sofrendo enormes dificuldades. A Zona Franca de Manaus é um modelo extremamente salutar para todos nós. Nos sustenta, gera emprego, gera renda, é exportador líquido de receita para a União. Se hoje está sendo construída uma escola lá no Ceará, é porque o dinheiro sai daqui para lá, mesma coisa com um hospital, enfim. Ela é um modelo muito bom. No entanto, ela é um modelo concentrador, né? Mais de 90% de todas as atividades econômicas do Estado se concentram aqui. Se concentram aqui, também
tudo que daí gera, os benefícios, etc., ficam aqui. E o interior fica relegado ao alvedrio de quem estiver com a caneta na mão. Então, se Japurá tem asfalto, é porque o governador decidiu que tem. Se tem um hospital, assim sucessivamente. O que eu defendo? Eu defendo um modelo de desenvolvimento econômico que mantenha a Zona Franca de Manaus como está, ou até melhor, mas se volte para as nossas riquezas regionais. Se eu fosse morador de Altaz, eu não aceitaria o fato de que sobre o meu solo tem potássio para 80 anos do agronegócio brasileiro e o Brasil importa 90% do potássio. Eu, se fosse de Altaz, eu não aceitaria hoje. Estamos falando em algo em torno de 20 a 30 bilhões de dólares e que estão lá, a 750 metros de profundidade, praticamente a céu aberto. Altaz está toda antropizada, cria um gado, então não tem que tirar uma árvore para você explorar essa riqueza. Eu não aceito o fato de que o município de Presidente Figueiredo, que tem mais de 40% do nióbio do mundo, algo em torno aí, sei lá, de 100, 200 bilhões de nióbio, de tanto, de estândio, de tudo isso, Presidente Figueiredo não tem, assim, um hospital de excelência e qualidade. Eu não aceito isso. Eu não aceito o fato de que o estado do Amazonas tem 20% da água doce disponível do mundo. Para que não me corrijam lá na frente, o Canadá tem mais, mas está gelado, está sob forma de gelo, então disponível é nosso aqui. E embaixo do nosso subsolo tem um aquífero alter do chão, 2 vezes mais água do que tem aqui em cima. Eu não aceito o fato de que o grande problema da humanidade nos próximos anos é falta de água e falta de alimentos. E o Amazonas tem a condição de ser o maior produtor de peixe de água doce do mundo e a gente fica comprando tambaqui do nosso vizinho de Roraima e de Rondônia, com todo respeito. Nesse tempo todo aí Então, só para concluir, por favor, certo. Desculpa. Não, claro. Então, tudo isso e as outras imensas riquezas que tem aqui, tem que, de forma sustentável, ser explorada. Olha só, vamos lá. Só um pouquinho, desculpa, me perdoa. Não, claro. Você é jovem, você pode fazer o que você quiser. Eu, meu velho, tenho que ponderar. Obrigado pelo Então, jovem me também. desculpe. Então, é o seguinte, o Brasil tem 49% de toda a floresta tropical da América do Sul. 49%. O Amazonas tem 1/3. 1,5 milhão de quilômetros quadrados. 97% preservada. Se o mundo pagasse hoje pelo sequestro de carbono dessa floresta, seriam, a receita do governador Wilson Lima seria hoje 55 bilhões de dólares. Qual é a receita do Estado hoje? 24 bilhões de reais. Então nós estamos trocando 24 bilhões de reais por 270 bilhões de reais. Então, se o mundo reconhecesse e nos pagasse pelo sequestro do carbono da nossa floresta, não precisaria nem tirar o nióbio, não precisaria tirar nada. Nós ficaríamos satisfeitos com isso mesmo. Mas como o mundo teima em não fazê-lo, então eu, professor José Melo, não aceito e vou defender isso, essa tese, em todos os cantos, na universidade, na academia, no meio da rua, em qualquer canto. Tese é explorar de forma sustentável, em harmonia com a natureza, as riquezas que o Amazonas tem, que eu não aceito que o povo do interior não tenha alguma Zona Franca de Manaus, porque essas riquezas representarão isso no futuro. Me desculpa, agora eu estou à tua disposição para perguntar. Não, é só para... O senhor elencou diversas saídas e caminhos econômicos aí viáveis até para o Amazonas. Nesse tempo em que o senhor esteve tanto no governo como secretário ou como governador, não dava para ter trabalhado pelo menos alguma dessas frentes? Sim, vamos lá. Vamos voltar o tempo um pouquinho. O Amazonas teve um momento econômico, ciclo da borracha. Sim. Né? Os americanos queriam a nossa borracha, financiaram o banco da borracha, vieram para cá, tal, ciclo da borracha. Sobrou alguma coisa para os nossos filhos? Não. Está aí o Teatro Amazonas para demonstrar o Fausto da época e depois 62 anos de intensa pobreza. Aí veio a Zona Franca de Manaus, trazida pelos militares, porque o Charles de Gaulle, a Margaret Thatcher e grandes estadistas diziam que o Brasil não cuidava da Amazônia, que a Amazônia era dos brasileiros. Então, a Revolução de Março de 64, o presidente Castelo Branco, porque se vivêssemos no momento de democracia, a Zona Franca de Manaus nunca teria acontecido. Então, colocou aqui, mas não era para nós não, colocou aqui geopoliticamente, deu um recado para o mundo, ó, nós estamos lá com um projeto de modelo de desenvolvimento econômico para aquela região e de quebra colocou os pelotões de fronteira, não é isso? Maturacá, Pari, Cachoeira, Tuduí, Cachoeira, São Joaquim, espalhou, deu o recado para o mundo. Zona Franca de Manaus, veja, maravilhoso. Nesse ínterim da Zona Franca de Manaus, o governador Amazonino Mendes criou o terceiro ciclo.
né? Um modelo que entregava aos caboclos do interior implementos agrícolas, machado, teçado, enxada, malhadeira, etc. Aquilo era um instrumento muito importante para aquele caboclo naquela época. Eu mesmo, com essas mãos, ajudei-o a fazer isso. Mas o que ficou para os nossos filhos do terceiro ciclo? Nada. Aí veio um outro governador, Eduardo Braga. Lançou um outro projeto chamado Zona Franca Verde. Eu pergunto ao pessoal de Mamirauá. Nós temos 42 reservas de desenvolvimento sustentável. A mais importante dela é de Mamirauá. Eu pergunto agora aqui no teu programa e das meninas para Mamirauá. Tem um hospital de qualidade lá? Tem uma escola de qualidade lá? Os filhos deles almejam e com as condições que tem lá de ser um doutor? Eu respondo, faço mesmo com o Josué Neto, com todo respeito aqui em outra emissora. Não, porque ele perguntava e respondia, né? Josué Filho, né? Então é isso. Foram modelos que aconteceram, mas que não olharam o futuro. Eu estava lá em todos esses momentos. Vi tudo isso. Vi os erros e os acertos. E quando governador, em 2016, reuni aqui no Amazonas praticamente os grandes ambientalistas do mundo, 9 embaixadores, representante do governador da Califórnia, representante dos estados do norte do Brasil, todos os secretários de ambiente do mundo, do Brasil, do Amazonas, da Zona Rural do Norte, reunimos no Hotel de Selva, passamos 3 dias. E nesses 3 dias discutimos o modelo de desenvolvimento econômico para o Amazonas. Foi lá que surgiu a matriz. Não foi dessa cabeça sem cabelo, mas não. Foi de muitas cabeças, o INPA, todos participaram. A matriz surgiu ali, o modelo de desenvolvimento econômico sustentável para o Amazonas. Naquela altura, o mundo brincava com a história de sequestro de carbono. Fazia o ASECO, já estamos na 26, né? Aí, tem dinheiro para sequestro de carbono? Tem. Mas para quem é? Ah, não. É uma empresa que polui, mas aquela empresa desmatou tudo, então nós vamos dar dinheiro para ela reflorestar com pinheiro, mas aquela empresa de 2 em 2 anos ela vai tirar o pinheiro e transformar em papel. E as florestas em pé? Ah, não, a gente não quer nem tocar. Até então não tocaram. Agora, nessa época, 26, já está na 26, COP26, né? COP26, um agora. dos grandes debates é justamente já esse, está né? nessa agora. Agora, um agente que até então ficava de braços cruzados, resolveu entrar no processo, que são os americanos. Os americanos, os chineses, os paquistaneses, os indianos, a Rússia e nós, Brasil, representamos 93% de toda a poluição do mundo. Então, se um agente desse não tivesse no processo, era nada, né? Agora os Estados Unidos resolveram entrar. E entrar com alguns bilhões de dólares para o fundo de sequestro de carbono. Então, hoje, agora, eu acho que o nosso Estado... Já podemos pleitear, né? Acho que agora nós temos que criar os mecanismos legais. Exato. Para que a gente possa ter acesso. Criar o fundo, criar tudo, etc., para ter acesso a isso. Eu, se tivesse hoje, se o meu pai não tivesse sido seringueiro, tivesse sido um dono de seringal, tivesse me deixado como herança um seringal, eu estaria hoje, braços cruzados, esperando os vários e vários empresários de grandes empresas poluidoras do mundo que virão aqui querer comprar ou alugar o meu seringal para sequestrar o carbono que as empresas deles colocam na atmosfera. Porque no máximo de 50 anos essas regras estarão absolutamente em prática. Ou tu coloca na tua empresa filtros multicaros para não poluir, ou tu vai me mostrar onde tu tem uma área compensação, né? que sequestra o teu carbono. Governador, eu queria voltar num assunto que o senhor citou lá no início. O senhor estava falando a respeito das acusações, né? Que tiveram aí, que levaram a sua cassação por compra de votos. Mas eu queria também falar um pouquinho do que levou o senhor à prisão, né? Que foi a Maus Caminhos. Ah, tá certo. E aí, a questão que eu quero lhe contrapor é que você entrevista a rádio, uma entrevista a uma rádio aqui local, o senhor citou aí que o senhor não tinha dinheiro para pagar sequer o advogado para advogar pelo seu processo. Mas, em contraponto a isso, a Polícia Federal, quando organizou, né, aquela operação que prendeu o senhor, ela divulgou que só a sua casa custava cerca de 7 milhões de reais. E só a sua conta de luz, ela era avaliada em 10 mil reais por mês. Queria entender, né? Como é que o senhor explica isso? Na verdade, tem alguns contrassensos aí.
eu posso mostrar a conta de luz do mês passado, foi R$ 6.500. A energia elétrica de lá para cá deve ter aumentado de 100% a 150%, faz quase 5 anos. Então, tem aí um contrassenso da Polícia Federal. Em segundo lugar, quando nós estávamos em campanha política, o meu adversário, primeiro inventou a Anaibler. A Anaibler foi uma invenção política para parar o meu crescimento aqui em Manaus. Eu crescia 4% percentuais em Manaus por dia. E depois ele inventou que eu era traficante também, né? E por essas ironias de Deus, eu perdi em todas as urnas das penitenciárias. Mas eu era o traficante amigo dos traficantes. Essas ironias. Bem, vamos lá voltar ao tempo. Em plena campanha, um blog pegou um drone, filmou a nossa casa e publicou que a nossa casa valia 7,5 milhões. Bem, eu fui caçado, botei em todas as mídias querendo vender aquela casa por 3,5 milhões e até hoje não encontrei quem comprasse. Então a minha casa vale, com toda certeza, uns 3 milhões de reais. Não é? E ela foi comprada eu abrindo mão de um bem que eu amava. Eu e meu irmão, há 22 anos atrás, fizemos uma lancha chamada Tapiri. Foram os últimos anos do meu pai naquela lancha. Ele ia todo dia pescar no Careiro, etc. Vendi essa lancha por 3 milhões de reais. Pagos de 3 vezes, paguei 300 e poucos mil reais de imposto de renda pela venda dessa casa. Declarei no meu imposto de renda. Da lancha. Com a venda da lancha. Com a venda da lancha, comprei a casa por 1.200.000 reais, que era de uma filha da dona Alice Lins. Minha mulher gastou uns 600 mil reais na reforma da casa. A casa estava há muitos anos fechada e ela reformou. A casa é linda, maravilhosa, espetacular. Hoje, uma espada na minha cabeça porque eu pago 6.500 reais de luz. Mas é a minha casa. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Aos 14 anos eu era analfabeto, mas aos 7 anos eu já cortava seringa com meu pai. Então eu chego aos 70 anos de idade quando eu comprei aquela casa. Depois de ter sido tudo que eu fiz, será que eu não tenho o direito de ter uma casa boa para a minha família? Eu tenho. E eu a comprei. Só que a avaliação feita por um blog, se a Polícia Federal tivesse tido um pouquinho de mais de respeito comigo, ela teria pedido à Caixa Econômica para fazer uma avaliação da casa e aí sim viria para os autos uma avaliação feita por um órgão legal e não por alguém que colocou na imprensa, não sei por que razão. Eu até entendo qual foi a razão, mas eu não quero aqui falar. Mas tudo bem, isso aí somatizei, passou, etc. Vamos falar um pouquinho da minha prisão, já que a gente puxou desse assunto, né? E uma coisa tem a ver com a outra, porque quando me prenderam, disseram que eu tinha ficado multimilionário, etc. Bem, e eu falei que eu não tinha dinheiro para pagar minha fiança. Bom, quando eu fui preso, eu tinha... eu estava na metade tinha terminado o meu governo, eu tinha sido cassado, e eu fui então para o sítio da família da minha mulher, transformar um sítio que tinha uma meia dúzia de pés de frutas num sítio produtivo, né? Fui ao Banco do Brasil, fiz um empréstimo, ao Bradesco, fiz um empréstimo de 100 mil reais, que eu queria fazer 20 tanques de peixe e queria plantar 3 mil pés de fruta naquele sítio, né? O Banco do Brasil aprovou, uma célula rural, aprovou, fui lá, saquei os 100 mil reais, peguei 10 mil reais, levei para o sítio, porque nós estávamos fazendo a parte da limpeza, contratei a empresa para poder abrir os tanques, etc e tal, quando houve a operação da Polícia Federal. Então a Polícia Federal chegou em minha casa, eu não estava, e minha mulher perguntou da minha mulher, onde é que seu marido, a gaveta do seu marido? Essa aí, abriram, estava lá com a cédula rural, os 80 mil reais do Banco do Brasil, etc, que era para abrir os tanques. E lá no sítio também me prenderam, me levaram preso. Qual é a acusação? O senhor está acusado de formar uma quadrilha com o senhor Mohamed Mustafa. Eu disse, quem é o Mohamed Mustafa? O senhor não conhece? Não, senhor. O senhor vai assinar a sua... Eu disse, pode colocar aí. Eu e o senhor Mohamed Mustafa nunca nos conhecemos, nunca falei com ele, nunca esteve na casa, nunca recebi um telefone dele, nunca o recebi como governador. E sustentei isso até hoje, porque é a verdade. Eles pegaram, e eu posso falar aqui porque o processo não segue em segredo de justiça, uma mensagem do senhor Mohamed Mustafa para a diretora administrativa dele, dizendo assim, estou saindo da casa do governador nesse momento, tudo resolvido. Então isso foi o suficiente para que chegasse a ilação de que era a minha casa que ele estava saindo. E eu provei em juízo que naquele momento eu estava numa reunião com o presidente Temer e 17 governadores em Brasília. Mas era fácil.
existe um equipamento chamado Celebrate, que georreferencia o teu telefonema. Se tu disseres, hipoteticamente, porque eu sei que você é um cara que não faz isso, tu disser para tua esposa, oi amor, tudo bem? Tudo. Onde é que você está? Não, eu estou aqui na Crítica. Se tu estiver no motel e ela tiver o equipamento, ela georreferencia e diz, amor, tu não estás aí, tá? Tu tá, não sei que sabe, porque eu tô aqui, eu estou georreferenciando, está bem em cima, entendeu? Então esse equipamento existe. Uma falhinha pode dar problema. Tinha o meu né? telefone, tinha o telefone do Mohamed, era só georreferenciar, saberia que eu estava em Brasília e ele aqui. Bom, então, eu me defendi, foram quase 3 horas no meu depoimento, e o processo que estava na esfera da Justiça Federal veio agora para a Justiça Estadual, né? E está sendo julgado agora pela Justiça Estadual. Então, eu estou esperando chegar a minha vez para repetir tudo que foram objeto da minha defesa, né? Eu estou muito em paz e muito tranquilo, porque ao longo de todo esse processo, que foi assim penoso, machucou demais, etc., mas ao longo dele, Deus foi colocando no processo, cada dia, um documento que ao final provou quem eram os culpados. Como o processo não segue segredo de justiça, qualquer cidadão pode requerer e lá vai ver que José Melo de Oliveira não é culpado. Então, mas os meandros da justiça são os meandros da justiça. Como cidadão, eu tenho que me defender onde as leis brasileiras dizem que eu me defenda, nos tribunais, né? Mas todas aquelas acusações, tudo aquilo que foi feito, então o senhor afirma que não tem qualquer relação com nenhum daqueles como é que eu crimes podia formar uma quadrilha com o Mohamed sem nos falarmos, sem nos conhecermos? Você vai na lei e diz assim, formação de quadrilha, tem que ter reunião, encontro, palavra, acerto, e cada um tem que ser a sua parte, fazer a sua parte. A alegação é de que o secretário da época participava também disso. Eu pego o fuzil, eu vou matar. O outro vai... Então, formação de quadrilha é isso. Eu não me enquadro em nenhum desses itens lá. Então, como é que eu posso ter formado uma quadrilha? E como é que as acusações daí decorrentes podem ocorrer se a acusação é de que eu fui formador de quadrilha? Então, mas, como eu te disse, eu estou me defendendo onde as leis brasileiras dizem que eu devo me defender. Era na Justiça Federal, eu estava lá. Agora vim para a Justiça Estadual, vou me defender aqui na Justiça Estadual. Estou tranquilo, já passei muito mal, etc. Agora, voltamos ao tempo. Minha cabeça ainda está boa. Eu tinha R$200 mil para pagar a minha fiança. Eu não tinha. Tem ex-governadores que têm várias mansões, jatos, etc. Eu não tinha R$200 mil. Por quê? Porque eu decidi que eu ia viver do meu salário como governador, como deputado federal, como deputado estadual e tudo mais. Por isso eu não tinha. E os meus filhos, estão provados lá, tiveram que vender seus carros, seus veículos, e a minha mulher teve que colocar lá em juízo o único bem que ela tinha, que é uma casa que ela construiu ao longo de 20 anos, para poder garantir a minha saída e a dela. E se justiça foi feita comigo, com ela, então, ela estava saindo de casa, recebeu uma ligação para levar cera depilatória para a empresa que ela tinha. Foi ao local para aguardar, retirar a cera depilatória. A Polícia Federal filmou tudo isso. Pediu as câmeras lá da empresinha dela. Viu quando as meninas estavam abrindo e tirando a cera e colocando nos escaninhos. E depois ela é presa, dizendo que ela subtraiu prova, que ela escondeu prova. A justiça tem muitas reentrâncias e saliências. O problema é que nessas reentrâncias e saliências, as pessoas pagam, o ser humano paga. Eu e minha mulher pagamos muito, um preço muito alto. Mas tudo bem, eu entreguei tudo a Deus, está tudo nas mãos dele. E hoje ele me deu a vida novamente, porque teve um momento que eu ia tirar a minha vida, ele me restituiu. Eu vi o cão ali do meu lado e depois vi Deus. E hoje eu estou assim, como eu estou aqui com vocês. Em relação a esse episódio, enfim, o senhor disse que chegou a escrever uma carta, e que é uma carta bomba, né? Inclusive essa sua volta aos holofotes aí foi uma volta muito polêmica, porque o senhor vem com todas essas informações. A natureza humana ela é assim, né? Nós somos naturalmente ruins. Tem 10% bons. A natureza humana é o seguinte: é mais fácil você jogar uma pedra e condenar do que você procurar saber da verdade e defender. Então, eu realmente tive momentos. Eu disse naquela minha entrevista muitas coisas boas. Falei do futuro do Amazonas, falei de tudo, e falei isso que foi verdade, né? Deus salvou minha vida mandando para nossa casa uma criança de 17 dias. Né?
E eu estava revoltado, eu não aceitava que eu tinha tirado meu mandato por eu não ter comprado voto, ter tirado a minha liberdade, dizendo que eu era formado uma quadrilha com uma pessoa que nós nunca tivemos nenhum tipo de relacionamento. Eu me revoltei. E houve um momento que eu fraquejei, que o diabo penetrou, e eu escrevi um bocado de coisas, porque com 75 anos, depois de ter participado de muito governo, você viu muitas coisas, né? As pessoas até imaginavam o seguinte: eu acho que ele viu roubo, não sei o quê. Não, tem muitas coisas da vida das pessoas, da intimidade. A minha pergunta era justamente sobre essa carta. Que também destrói, não é? Então, mas aquilo passou, queimei, não quero nem me lembrar mais disso, porque esse momento... Mas você falou que essa memória é boa, dá pra lembrar, não? Este momento, eu posso garantir alguma coisa para vocês. Aquela noite que eu passei escrevendo aquilo ali, foi pior para mim do que os 173 dias que eu passei preso e os 1.140 dias, mais de 3 anos, com aquele instrumento chamado tornozeleira eletrônica. Aquela noite, para mim, foi pior do que tudo isso. O senhor chegou a citar também nessa mesma entrevista, deixou, na verdade, assim, meio implícito, né? Isso teria sentido uma questão de injustiça, que teria sido, teria uma maquinação por trás dessa sua prisão. O senhor ainda acredita nisso? Quem o senhor acredita que seria essa pessoa? Eu queria só complementar, o senhor atribui a um erro ou a algo direcionado, digamos assim? Vamos lá. É como eu falei ainda agora em reentrância e saliência, né? Uhum. Quem sou eu para falar da reentrância e saliência da justiça, né? Eu só posso te dizer o seguinte: um juiz, um promotor, um advogado, você, todos nós somos falhos. Senão nós seríamos Deus, né? Então somos falhos. Então eu estou colocando todas as minhas fichas numa falha, né? Eu não estou aí dizendo que houve uma fé, eu não estou defendendo essa tese, mas que houve uma falha que prejudicou a minha vida, que houve. Me caçaram por compra de voto e agora inocentaram quem comprou voto. As duas únicas testemunhas disseram que não viram compra de voto. Então por que me caçaram por compra de voto? Então eu estou acreditando isso a um ato falho, como pode ocorrer em todo sentido. Agora vamos lá voltar. Ainda você falou em relação as coisas que eu falei, não é? Dizendo que fiz uma carta, tal, etc. E fiz mesmo, a respeito, contando, digamos assim, toda a história da minha vida e a minha relação com os políticos. Uhum. Como eu te disse, eu sou de origem humilde, professor. Mas quem manda no Amazonas, desde que Amazonas é Amazonas, são as oligarquias. Mas manda no Nordeste também. Manda em São Paulo, manda no Brasil. O Brasil, nas suas origens, é um Brasil oligárquico. Capitanias hereditárias era um cara só que era Deus, padre e tudo mais. Bem, as oligarquias não admitem que ninguém que venha de baixo suba. Então eu, na minha ingenuidade, acredito que eu fui vítima dessas oligarquias, que não permitiram, como um governador disse aí, professorzinho do interior, como é que eu vou perder a eleição para um professorzinho do interior? Então, eu imagino que essas oligarquias não admitiram que um professorzinho do interior pudesse ser governador do estado. Então vamos acabar com a humanidade e começar de novo, né? Porque Deus disse que a oportunidade são de todos, né? E eu tenho, como tive, o direito de lutar por isso. Passei 42 anos. Fui preterido, o Eduardo foi governador. Fui preterido, o Omar foi governador. Tinha o compromisso do Eduardo de me apoiar para ser governador. Porque eu passei 2 anos da minha vida construindo a imagem dele no interior, e ele ganhou do Amazonino, perdeu aqui em Manaus de lavagem e ganhou do interior de lavagem com o meu trabalho. Compromisso dele, me ajudar para ser governador. Na hora que eu fui cobrar esse compromisso, ele disse: não, eu quero ser governador de novo pela 3ª vez. Aí eu disse assim: olha a Bíblia, quem tudo quer, tudo perde. Eu não vou perder a eleição para um professorzinho do interior. Fui lá, para a luta, etc. E a Bíblia estava certa. O senhor faria isso de novo? E a Bíblia estava certa. Quem tudo quer, tudo perde. Nós ganhamos a eleição com 173 mil votos de diferença. A vontade do povo. Onde o senhor acha que o senhor errou e o que o senhor faria de novo e não faria, olhando assim em perspectiva para trás? Não. O que eu não faria para frente, jamais eu iria colocar a minha confiança em quem não merece. Como saber, né, nesse caso? Porque na política realmente é muito em cima da palavra, atrás, né? Quantos não merecem? Lá atrás eu confesso a você que eu tinha... culpado de tudo isso é um cara chamado Jurandir Gomes de Oliveira, meu pai.
Ele me ensinou padrões de sociedade. Um homem de 100 letras, simples, me ensinou padrões de comportamento na sociedade. Eu os cumpri todos. Mas na política, isso não vale. Então, hoje, eu seguiria os conselhos do meu pai, vírgula, com algumas reticências. Então, eu hoje desconfio de todo mundo. Foi isso que me fizeram. Tiraram um caboquinho puro, etc. Tal. Agora eu sou diferente. Talvez agora eu seja um político. Antes eu era um professor querendo governar o Amazonas. Talvez agora eu seja um político. E é isso, com essa experiência, com essa vivência, com tudo isso, é que eu quero, digamos assim, defender a matriz. Onde for que seja. Se Deus permitir que seja da universitária, por favor. Se me permitir mais em cima, vou também. Mas eu vou defender a matriz. Meu norte de vida agora é defender um modelo de desenvolvimento econômico para o estado do Amazonas que seja forte, com a Zona Franca e o interior também desenvolvido. Governador, o senhor falou também, certa vez, em uma entrevista com políticos no interior do estado, que quem tinha caneta na mão tinha o poder, né? E o senhor teve esse poder nas suas mãos e logo em seguida o senhor se viu aí preso, de uma forma, né, humilhado, teve até divulgações de fotos suas aí dentro do presídio. Como é que o senhor avalia isso, né? Como é que foi essa prisão para o senhor, na realidade? Foi muito dura, muito cruel, muito dolorosa para mim, para minha família, para meus amigos, para o Amazonas. Se eu não tivesse sido preso e caçado, a matriz econômica ambiental estava em pleno andamento, que ela ia ser implantada no ano em que eu fui caçado. Então eu perdi, mas o Amazonas também perdeu. Mas vamos lá. Aquilo foi uma excrescência, né? Pegaram um homem. A sorte é que não tiraram a foto do corpo inteiro, senão iam ver uma velha e cansada senhora que tempos atrás fez muito trabalho, mas que agora já estava de cabeça baixa, né? A sorte é que tiraram minha foto. Brincadeira, né? Aquilo foi uma excrescência. Mas o senhor já consegue rir, né? Aquilo fez sofrimento a muita gente, inclusive a mim. O senhor já consegue rir dessas situações, então eu imagino que já tenha uma... A senhora diz, José Belo, né? De si mesmo. Eu consigo, estou de cabeça erguida. Eu estou. Continuo firme, de cabeça erguida, forte, com a energia de um garoto querendo ajudar o Amazonas. E teve alguma coisa que o senhor aprendeu na prisão? Fez amigos? Aprendeu alguma coisa para a sua vida? É assim, eu me autoimpus ficar na minha cela. Eu passei todos os dias na cela. Não saí, não peguei banho de sol, não peguei nada, né? E me dediquei aos livros. Li muito, estudei muito. Li o processo todo, né? Porque eu queria ajudar meu advogado na minha defesa, né? Destrinchei o processo todo. Mas a mais importante foi que, quando você assume o poder, e aí é a caneta, você se esquece de algumas coisas básicas, né? Você esquece até de Deus. Você não tem tempo nem para orar mais, nem para rezar, nem para falar com Deus. Não tem. Então, eu acho que Deus me deu um puxão de orelha, né? Então, na cela, eu passei momentos ruins, de revolta, de raiva, etc. Depois me introspectei e acabei chegando a isso. Então, qual foi a coisa boa que a prisão me trouxe? Minha volta com Deus, na plenitude. Hoje, só para a gente não perder esse tom, hoje na política falar de Deus hoje é quase que uma bandeira, né? Porque a gente vê isso no presidente, vê em adversários, isso é usado como uma bandeira política. Essa sua relação com Deus que o senhor está falando agora, ela está aparecendo, ela é de fato, ela é presente no senhor? Como é que o senhor pratica isso? Ou ela está estrategicamente sendo usada, já que o senhor falou que agora é político? Eu acho que as pessoas que podem avaliar isso são os que me cercam, né? Mas eu não uso a palavra Deus para obter nada, a não ser o perdão dos meus pecados, né? Eu vejo com muita indignidade isso que você está falando aí. Pessoas que acabam de praticar atos de extremada violência e Deus. Se você for dentro das penitenciárias, lá estão as pessoas que praticaram atos mais terríveis possíveis, né? Aquelas pessoas oram todo dia. Entendeu? Tem uma pergunta então é o seguinte, a presença de Deus é a presença de Deus. Aqueles que utilizarem Deus como instrumento de conquistas que não seja para a questão espiritual, vão pagar um preço. Eu não estou fazendo isso. Eu estou usando Deus
como instrumento de crescimento espiritual. E quem me cerca sabe disso. Queria lhe fazer uma pergunta nesse sentido, porque tem uma frase sua que ficou muito caracterizada, né, na história, que é justamente Tu é muito esperta, menina. Ela é. Uns dias depois do massacre do Compadre, que 56 pessoas foram brutalmente assassinadas, o senhor chegou a falar na mídia aí que, abre aspas, ninguém ali era santo. Depois desses 100 dias na prisão, essa sua visão mudou? Ninguém é santo. Se você disser que é santo, aí eu vou começar a pensar diferente. Nós não somos santos, somos todos pecadores. Uns pecam porque traem o marido, outros pecam porque traem o namorado, outros pecam porque roubam, outros pecam porque matam, outros pecam por pensamento, palavras e obras, está lá escrito. Então todos nós, ninguém é santo, cada um que estava lá tinha o seu pecado. Mas o que eu esqueci de dizer, eu peço perdão, é que tinha que ter uma vírgula no que eu disse. Lá também tinha inocentes. Uhum. Entendeu? Que morreram, inclusive, né? Que inclusive morreram. Agora, vamos falar. Governador, eu queria perguntar sobre a matriz econômica. Eu quero aproveitar esse gancho aí para dizer uma coisa para ele. Mataram 252 pessoas dentro de uma penitenciária de uma ordem que veio de um traficante dentro de uma penitenciária de segurança máxima. Só este ano, mais de 300 pessoas já morreram nas ruas de Manaus, mortas por traficantes. Não deu manchete isso não, mas morreram. Sim, meu amor, desculpa. Em relação a essa bandeira, né, que o senhor deixou bem claro que vai ser a bandeira que o senhor vai levar agora para a vida pública, a matriz econômica. Como um deputado pode agir para que isso aconteça? Porque o senhor fala muito, inclusive citou fatos aí relacionados ao executivo, né? O senhor está pleiteando um cargo no legislativo, né? Como que um deputado poderia... Na verdade é o seguinte, como que foi feito a reserva Yanomami? Leis. Tudo bem. O presidente da República foi aos Estados Unidos com o Pires na mão e o Brasil devia milhões e milhões para os americanos. O presidente americano disse assim, tem problema, vamos passar um borrão aqui, limpa tudo. Mas está aqui uma condição. O senhor volta para o seu país, aprova uma lei fazendo a reserva em Yanomami. O que tinha lá? Uma das maiores reservas mundiais de diamante. Quem controla o diamante do mundo? Cinco grupos. Se aquela reserva fosse explorada, o preço do diamante que tu vai dar para tua esposa baixaria metade do preço. Então, uma condição econômica utilizou um governante para mudar esse fato. As riquezas do Amazonas, o nióbio, potássio, a floresta, o peixe que vai criar, tudo isso aí, inexoravelmente, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas pode ser depois. Inexoravelmente vai acontecer. O que eu defendo é que aconteça agora. Eu vou lutar por isso. Vou encher o saco de todo mundo por isso. Mas depende de atos do governo brasileiro e do governo estadual. Governador... Agora, só para dizer, não tem um dia do meu discurso, em qualquer âmbito que eu for, que eu não vou falar disso. Eu vou encher tanto o saco que isso vai acabar ocorrendo. Ou o povo vai se revoltar e vão acabar fazendo. Porque, inexoravelmente, ninguém vai abrir mão do nióbio que tem Mas aqui. O senhor acha que para isso precisa do mandato? O senhor poderia, por exemplo, criar um programa, um podcast e ficar falando sobre isso, divulgar? Olha, se eu não tiver voz e voto, eu vou lá pro deserto do Negueb e vou falar lá. Ninguém vai me ouvir, porque nem calango tem mais lá. Agora, se eu tiver voz e voto, se eu tiver uma vão me ouvir. Tu imagina, eu todo dia falar, você da imprensa vão lá. Mas aí eu vou para Presidente Figueiredo, reúno todo o povo lá de Presidente Figueiredo. Só vocês têm isso. Saiam todos vocês daqui, vamos para o Palácio do Governo. O senhor fala aí da voz e do voto. Eu vou fazer isso, entendeu? E um dia vai acontecer, né? A não ser que eu vá lá para outro plano antes, né? Oi? O senhor fala aí da voz e do voto, e uma parte mais importante para você chegar ao Parlamento Estadual é justamente o voto, né? E a gente, apesar do senhor ter esquecido, né, pelo menos levar na esportiva já as coisas que aconteceram, o povo ainda tem muitas lembranças, né? Inclusive a gente estava observando até os comentários nas redes sociais. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer, né, para desvincular essa sua imagem. Deixa eu te dizer, eu vou falar o que estou falando aqui, abertamente, livremente, até brincando, como você disse, porque de sofrimento e dor eu já tive, né? Então agora eu vou experimentar um outro momento, pegar o meu sofrimento e a dor e brincar com ela, né? Para não somatizar, né? Para não odiar, etc. Então eu vou me defender. Outro dia eu encontrei uma pessoa no supermercado,
falou umas coisas comigo e você permite eu me defender? Fui à casa dele, fiquei lá, depois tomei cafezinho, saí e o convenci. Eu vou fazer assim. É claro que alguns que não vão aceitar. Você não vai esperar que os seguidores do Eduardo Braga aceitem. E nem eu. Acho que é natural. Isso faz parte do jogo político. Quem vai para a chuva tem que se molhar. Eu peguei meu guarda-chuva aqui, quer dizer, vou sair respingado. Mas com certeza eu não vou me molhar todo. Como é que está a sua articulação? O senhor conversou dentro do partido já sobre essa candidatura? Não, Pode trocar de partido? Como é que está esse desenho? Eu fundei no Amazonas o PROS. Né? Hoje está com o Dr. Maica, mas eu fundei. Eu sou, pela lei brasileira, nato do partido, né? Então, se eu quiser ser o candidato, se assim o Deus permitir, as leis permitirem, certo? Eu tenho no PROS o meu lugar, que é nato, ninguém tira. Né? E eu sou a cara do PROS. Eu falei PROS. Mas o senhor tem recebido o convite, depois que o senhor voltou assim, para a cena de 4 pública? Partidos. 4 partidos, dois grandes e 2 menores. Partidos. E algum interessante? Na verdade, eu me encantei por todos eles. Mas... Você não quer falar pra gente quais são? Porque quem me convidou não me autorizou, né? Aliás, eu posso falar de um, porque esse disse, olha, o senhor pode falar. O Cícero, da Democracia Cristã, me convidou, né? É um partido pequeno, como o PROS é, mas é um partido, com uma boa base filosófica, né? Cristão, né? Enfim. Mas partido grande também me convidaram. Aí eu estou analisando aí, né? DC que o partido deve ter o ex-vereador e ex-deputado Chico Preto também, possivelmente, né, candidato no PROS? Ao Senado, governo. No DC. No DC, né? Ah, sim. No DC tá. Não sei, eu não sei quem está lá, né? Eu sei que eu recebi os convites, estou analisando. Então o senhor pode sair, se houver uma proposta interessante, o senhor pode sair do PROS em algum momento? Eu só sairei do PROS se for uma coisa muito forte, né? É o meu partido, eu fundei, botei amigos nele. O exterior todo está espalhado de 90. Então, para eu sair hoje, teria que ser uma coisa muito forte, não é? Do PROS. Então, digamos que eu estou assim, que o meu 90 está lá na frente e o 15 está lá atrás, entendeu? Tá certo. Acho que a gente está chegando aqui, né, no... Eu queria só perguntar, em relação à pauta... Entrevistar professor é ruim, porque o professor fala muito. Da matriz econômica e em relação ao meio ambiente, a gente tem um assunto que sempre vem à tona quando a gente conversa com políticos, que é a BR-319. Eu queria saber do senhor, o que o senhor fez enquanto estava no governo para que ela seja viabilizada e quais são os seus projetos como deputado? Na discussão que nós fizemos da matriz com os ambientalistas, a BR-319 era pauta, né? E naquela altura nós aprovamos a seguinte coisa. A BR-319 tem 110 quilômetros, 115 quilômetros totalmente antropizada, quer dizer, tirado a mata, que vai até o Tupana. Depois tem 420, 430 quilômetros numa área que é chamada Trecho do Meio. É a área mais rica que eu conheço do Amazonas em biodiversidade. A fauna, então, é fantástica, né? Fora a flora que está intacta. Bem, isso aí seria o maior crime, tirar aquilo ali. Então, o que nós defendíamos na matriz? O trecho do meio seria todo, porque ali passa a fibra ótica, né? De 80 em 80 metros, uma câmara de monitoramento. O Exército Brasileiro ficaria do primeiro quilômetro e no último lá. Asfaltava bonitinho, áreas para os animais aéreos passarem, de 200 metros para passar por baixo, 60 km por hora controlado por radar. Os ambientalistas até concordaram deles financiarem os equipamentos e o exército para isso. Estava tudo acertado, eu fui caçado. Mas eu, José Melo, hoje acho muito difícil se asfaltar a BR-319 no prazo, eu não diria nem curto, médio prazo. A razão é simples. A matriz de transporte, o modal de transporte da Zona Franca de Manaus é através de balsas e rebocadores. Tem empresário aqui que tem 2.000 balsas. 98% desse transporte é feito assim. Não se muda isso de um dia para a noite, né? Então, eu acredito que vai ter muitos anos aí pela frente. E uma resistência oculta, vamos dizer assim, né? E o BR-319 não sendo asfaltado. Eu acredito, né? Pode ser até que eu queime minha língua. Quando é que o senhor começa a fazer essa campanha que o senhor está fazendo? Já começou a fazer aqui em Manaus do interior? Na verdade, a campanha quando a lei permitir, né? Agora eu estou... Agora é pré-candidato. Eu estou com... Essa pré-campanha, para não lhe complicar. E escolhi um nicho
a matriz econômica ambiental, que fez parte do meu governo. Eu estou pegando os meus sonhos e trazendo à tona de novo e vou defendê-los. Mas você vai fazer visitas no interior? Tem previsto alguma coisa marcada aí? Eu tô tipo Matinta Pereira. Todo dia eu saio de casa e faço visita, converso, vou no aniversário, vou em todo canto. O interior eu vou fazer a partir de janeiro, porque eu quero primeiro sedimentar o conceito matriz para depois ir discutir com os professores, com os empresários, com os produtores no interior. Como é que o senhor pretende financiar, né, essas idas ao interior? Principalmente porque eu conversei mais cedo com os dirigentes do PROS. Eles chegaram a revelar aí que não tiveram nenhuma conversação, né, ultimamente com o senhor. Como é que vai ser esse financiamento? Na verdade é o seguinte, se o meu partido não me der apoio para eu fazer isso, que não tem cão caçar com gato. Eu vou atrás de um partido que possa me dar apoio para fazer isso. Mas que eu vou chegar, nem que seja de canoa, de rabeta, de remo, nado, eu vou ao interior defender aquilo que eu acho que é importante para o interior, que é a matriz econômica ambiental. Tá certo, governador. A gente tem um quadro aqui dentro do nosso podcast que é uma reedição do que a gente tem no jornal, né? A coluna Sobe e Desce ali do Sinão, que o senhor deve conhecer muito bem. Já deve ter subido, já deve ter descido algumas vezes aí ao longo desse... Eu acho que eu desci mais do que desse tempo todo aí. Não. E essa coluna, né, ela representa, né, o Sobe obviamente representa algo positivo, né? Pode ser uma personalidade, uma situação. É o que todo mundo vê todo dia. Posso te garantir. Sim. Sim, que bom. E o Desce, obviamente, representa algo oposto, né? Eu queria que o senhor, agora, se o senhor fosse jornalista... Vem a pegadinha agora. Agora é a hora da pegadinha. Se eu fosse jornalista, estivesse lá em cima, tivesse que fechar a coluna hoje. Eu sabia que esse almoço estava muito barato. Tivesse que escolher um Sobe e um Desce. Vamos começar pelo mais fácil. Quem que o senhor subiria, se tivesse que subir alguém hoje lá na coluna? Alguém ou alguma situação? Olha, eu vou começar pela... Assim... E vou explicar por quê. Claro. O primeiro que eu colocaria para subir seria o Wilson Lima. Governador, com a caneta na mão, com 1000 responsabilidades, com muitas dificuldades, com o couro grosso, porque inexperiente que era, apanhando, aprendeu e hoje está muito mais, digamos assim, não quero usar o termo qualificado, está muito mais preparado, né, para a difícil tarefa que é governar. Cada pessoa que procura o governador quer uma solução, mas o governador não tem solução para 90% das pessoas que procuram. Então é terrível, né? Eu já fui lá, já sei. Então, porque o show de bola que a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas deram na pandemia foi motivo de muito orgulho, pelo menos para mim, pode até nem ser para os outros, né? Tiraram um caos, né? E trouxeram para uma realidade que eu tenho hoje, né? Então, parabéns. E aqui eu queria pedir permissão. Eu não defendo os modos do presidente Bolsonaro, né? Ele tem a maneira de ser dele, eu tenho a minha maneira de ser, ele tem a maneira de ser. Eu defendo o fato de que o governo dele na pandemia gastou tudo que era possível para controlar a pandemia. Mais de R$1 bilhão. Então isso tem valor. Se a pandemia está controlada, é por isso. Então, o governador Wilson Lima subiria. Eu colocaria o amazonino também subindo por duas coisas. Embora hoje nós não estejamos mais... Eu e o amazoninos fomos assim. Ao longo das nossas vidas, durante muito tempo nós fomos o Rio Negro e os Solimões. Juntávamos no Encontro das Águas, fazíamos o Amazonas. Fomos isso durante muito tempo. Ele, governador, eu, secretário, etc. E tal. Hoje ele é o azeite e a água. Nós não nos misturamos mais. Mas o amazonino tem todo um lastro de história nesse estado. E se ele não tivesse feito nada, tivesse feito a UEA, eu já o subiria, né? Mas não só a UEA, ele fez muitas outras coisas. Então ele seria um cara que também eu colocaria. O senhor está subindo os dois principais adversários do Eduardo Braga aí nessa... E vou subir mais um. Olha, né? E tá vou dizer, bom. e vou explicar. Eu conheci 2 senadores para valer do Amazonas. Um, Dr. Bernardo Cabral, e o outro, o Arthur Neto, que foi prefeito de Manaus. Né? Então, como político atuante de tribuna, não vejo nenhum lá na Câmara Federal nem no Senado com o conhecimento, a altivez e a postura do Arthur. Por isso, eu também coloco ele subindo.
Você não está subindo também, então, agora um potencial adversário do Omar Aziz aí também, né? Deixa eu te dizer, você queria que eu falasse um pouquinho do Eduardo? Quer que eu fale dele? Eu não vou nem... agora tá vem pro desce, agora vai ser o desce, se você quiser. Eu não vou nem descer nem subir, porque assim, eu sou assim. O Eduardo é um rapaz talentoso, inteligente, tal, etc. O problema do Eduardo é que ele acha que todo mundo tem que ser escravo dele. Todo mundo tem que tirar o chapéu para ele. Não é assim, na vida não é assim, né? Eu, por exemplo, se tivesse tido uma pessoa ao meu lado, dedicado, que passou parte da sua vida trabalhando para o meu crescimento político, e eu tinha um compromisso com ele, eu não desonraria esse compromisso, né? Então, por este fato, o Eduardo desceria. Se fosse só o talento dele, ele subiria. Quem desce, né? Desceu agora o Eduardo Braga. Ele, sob pressão, ele desceu o Eduardo Braga. Se eu subir o 3, você vai descer só um, vai ficar desequilibrado ali na página, ou é só ele mesmo que desce? Tem mais alguém? Não, é assim, ó. Eu nem sei como falar, porque assim, eu vivo um drama muito grande. Eu tive com o Omar Aziz uma relação que começou eu delegado do MEC e ele estudante. Líder estudantil ainda na época, né? A Vanessa, o Heron, o Durango, o Deodato, eles fizeram um movimento na delegacia do MEC defendendo o bandejão. Naquela época os estudantes comiam na bandeja, né? O valor do bandejão. A gente conseguiu naquela época acomodar, o ministro deu dinheiro, etc. Enfim, eu conheci o Omar assim. Depois conheci o Omar na casa do Amazonino. O Amazonino se apaixonou pelo Omar e fez do Omar tudo que o Omar é hoje, o Amazonino fez, né? Como eu comecei minha vida política com o Amazonino, né? Depois tive com o Omar uma relação de trabalho, né? De trabalho. E essa relação de trabalho, ela foi frutífera em muitos aspectos, né? Mas eu nunca tive com o Omar amizade, assim, não foi amigos, né? Como ele era de outras pessoas, etc. E tal. Mas eu tenho uma coisa que eu queria que o Omar me permitisse dizer. Eu, senador da República, presidente de uma CPI, 9 estados tiveram a visita da Polícia Federal, inclusive Alagoas. 20 e poucos municípios. Alagoas governado pelo filho do relator Renan Calheiros, né? Só para contextualizar. Vários municípios também. Eu, presidente da CPI, não deixaria que o meu estado, não estou aqui nem defendendo o governador, o meu estado fosse para a mídia nacional de forma depreciativa quando mais 9 estados brasileiros estavam nas mesmas condições do meu estado. Eu não deixaria. Por isso, o Omar desce. Pelas outras coisas que passaram nas nossas vidas, ele sobe. Mas por isso ele desce. O senhor tem uma memória aí de convívio, né, com boa parte aí da classe. Se não vier essa carta reeditada, acho que um livro aí caberia... Fica a dica, bem, né, fica a dica. Com as reentrâncias e saliências que poderia merecer, né? Ainda mais que agora a gente sabe que a carta era de fofoca, a carta não era sobre, né, corrupção, era sobre fofoca. Então na agora verdade, ficou mais eu não falei isso. Eu falei falou isso. Que também tinha. Ah, então é os dois, nossa. Então já tem até o título. Mas olha, brincadeira, Essas saliências já pode ser até o título, inclusive, né? Já que você tá poderia até ser, né? A gente ia ler, certamente. É uma metáfora que deixa muita coisa, né? É verdade. Agora, governador, eu queria lhe agradecer pela sua presença, pelos esclarecimentos. Se quiser deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, fica à vontade. Na verdade, eu queria, assim, dizer àqueles que me julgaram ou que acham que podem ainda me julgar, que o façam com muito carinho, com muita responsabilidade, que analise os fatos, que me dê a oportunidade de me defender, me dê o benefício da dúvida, que se inclua naqueles 10% de bons que tem na humanidade. É só isso. No resto, parabéns pelo trabalho de vocês, o trabalho que vocês fazem, e que Deus possa abençoar vocês. Obrigado. Lembrando sempre aí, todos que estão nos ouvindo, que toda semana tem episódio do Sim e Não nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer também. E acessem o site do Sim e Não para saber informações sobre a política no simenão.com.br e também o nosso Instagram, o Sim e Não Digital. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço, até a próxima.